Olá pessoal, neste vídeo vou falar um pouco sobre o Sublime Text 3, a instalação, configuração e alguns atalhos úteis. Para baixarmos a instalação, vamos no site sublimetext.com/3. No caso, como eu estou utilizando o Windows, vou baixar a versão 64 bits do Windows. Fazemos uma instalação padrão. Podemos colocar ele no contexto aqui do menu do Explorer. Finalizado. Aqui estamos com o nosso Sublime já instalado. Após feita a instalação padrão, a primeira coisa que eu faço é instalar o Package Control, que é um assistente para instalar novos pacotes, novas funções para o Sublime Text. Então vamos lá pegar o código de instalação do Package Control. Entramos em packagecontrol.io. Vamos em instalação. Como eu estou utilizando o Sublime Text 3, vou copiar o texto referente a ele. Caso você utilize o Sublime Text 2, deve copiar a segunda aba. Voltando ao Sublime, vamos no menu View, Show Console e colamos o texto que copiamos do site. Podemos dar Enter. Será feita a instalação do Package Control. Ele dá um aviso após a instalação que devemos reiniciar o Sublime Text. Package Control instalado, vamos ver algumas funcionalidades. O Package Control fica instalado aqui em Preference Package Control. Uma outra forma de chegarmos até ele é apertando Ctrl Shift P e Package Control. Temos todas as funções disponíveis no Package Control. Como queremos instalar novos pacotes, vamos em Install Package. Teclamos Enter. O primeiro pacote que eu instalo é um referente à interface do Sublime, que é o SETI-UI. Esse é específico para o Sublime Text 3. Está sendo feita a instalação. Finalizado. Podemos fechar esse. Vamos novamente lá, Ctrl Shift P, Install Package. Vamos instalar o Word Highlight. Novamente ele está sendo feita a instalação. Ele demonstra sempre na barra de status o que está sendo feito. Vamos novamente em Install Package para instalar o último pacote, HTML5. Realizada a instalação, então instalamos o Package Control, que é um assistente para a instalação de novos pacotes. Instalamos o SETI-UI, o Word Highlight e o pacote HTML5. Vamos ver o que é cada um. No caso do SETI-UI, eu tenho uma lista de opções que eu costumo utilizar. Para carregar essas configurações, vamos em Preference, Settings User. Podemos selecionar tudo. Eu vou colar o que eu costumo utilizar aqui. Então ele traz algumas configurações do SETI-UI, algumas configurações que são padrões do Sublime Text e configuram o meu layout. Assim que eu salvar esse arquivo, ele vai fazer a alteração de layout do meu Sublime Text. Então ele já trocou a cor da minha interface, trocou o tamanho da fonte, que eu posso alterar aqui, eu posso colocar uma fonte maior. Qualquer alteração nesse arquivo, a alteração é imediata na interface do Sublime. Então aqui o Color Scheme selecionado é o Blackboard. Se eu quiser trocar manualmente esse tema, eu vou em Preference, Color Scheme, Blackboard. Ou eu posso selecionar qualquer um outro. Essas duas configurações de line padding ajudam na leitura do texto que está no editor. Podemos colocar, por exemplo, se trocarmos para 2 e 2 e salvarmos, ele junta mais o texto. Então é o espaçamento antes e depois da linha.
ok? Então eu costumo deixar nessa configuração que fica mais legível o texto no editor. Então basicamente as configurações interessantes aqui são essa questão do espaçamento, que facilita a leitura, o tamanho da fonte e o tema de cores utilizado. Word Highlight, qual que é a função desse plugin? Temos um template de HTML, quando damos duplo clique sobre uma palavra, ele destaca outras palavras encontradas no texto. Então isso auxilia muito também para encontrarmos referências no texto. E o plugin HTML5 traz alguns códigos prontos que podemos acioná-los a partir de alguns atalhos. Por exemplo, eu posso digitar HTML5 e dar um Ctrl espaço e ele me traz um template de HTML5 já com algumas tags pré-definidas. Fechamos a parte de instalação. Vamos para alguns atalhos úteis do Sublime Text. Primeiramente temos o Ctrl+Shift+P, que utilizamos para acessar as configurações de menu. Então qualquer menu que nós precisamos acessar aqui de cima, por exemplo, podemos acessar através de Ctrl+Shift+P. Então o menu que nós utilizamos para a instalação do pacote, então a gente pode utilizar Ctrl+Shift+P e, por exemplo, colocar as iniciais P e C e install. Então ele vai procurar os menus relativos ao que você informar aqui. Então eu posso colocar um select, asterisco from tabela. Aqui ele não está me identificando esse texto como um SQL, porque ele está como plain text aqui embaixo. Então eu posso alterar tanto selecionando aqui, ou eu posso fazer diretamente pelo teclado, Ctrl+Shift+P, SS de set syntax e SQL e Enter. Então ele já reconhece que esse texto é um select. Outra funcionalidade do Sublime é o menu projeto, onde você pode adicionar a pasta do seu site e controlar todos os arquivos por aqui. Então eu vou adicionar a pasta, tá aqui em D2. Meu site, selecionar pasta. Então aqui ele abre todos os arquivos que você tem no seu site e você consegue gerenciar por aqui. Uma coisa interessante aqui do plugin que nós instalamos, ele troca os ícones de acordo com o tipo do arquivo. Então fica fácil de você localizar um arquivo PHP ou um arquivo HTML, fica visualmente identificável. Além do Ctrl+Shift+P, temos o atalho Ctrl+P. O Ctrl+P podemos procurar arquivos que estão dentro da pasta de projetos aqui do lado. Então se eu colocar select, ele me traz o arquivo select. Se eu colocar index, ele me traz o arquivo index. Loading, ele me dá um preview do arquivo loading. Ele não chega a abrir, né? Se eu der um ESC aqui, ele cancela. Se eu colocar classe, ele me dá um preview da classe. Mas no caso eu quero localizar uma linha dentro do arquivo. Eu coloco 2 pontos e a linha. Então aqui ele destacou a linha 10. Além do Ctrl+P, 2 pontos para localizar linhas, podemos utilizar o atalho Ctrl+G, que ele já traz preenchidos os 2 pontos e podemos digitar a linha. Novamente a linha 10, ele destaca a linha 10 aqui do lado. Outra função do Ctrl+P é utilizando o arroba. Então podemos navegar entre os métodos dentro de uma classe. Aqui no nosso exemplo, estamos utilizando uma classe em PHP. Caso tivéssemos uma classe muito grande, isso facilitaria a navegação entre os métodos dessa classe. Agora vamos ver alguns atalhos relacionados à manipulação de textos. Aqui temos 3 blocos do Loren. O primeiro atalho é o Ctrl+J. O que ele faz? Ele tira as quebras de linha, ou seja, nesse caso o Loren está quebrado aqui em 6 linhas e nós queremos que ele fique numa linha só. Então selecionamos as linhas e apertamos Ctrl+J. E ele coloca todas as linhas selecionadas numa única linha. Continuamos com os 2 blocos que nós tínhamos aqui embaixo, e a cada vez que nós apertamos o Ctrl+J, ele vai adicionando no final da linha. Então o Ctrl+J remove quebras de linha. Podemos alterar várias linhas ao mesmo tempo. Nesse caso, vamos alterar o método echo pelo método print. Colocamos o ponteiro no primeiro echo, seguramos a tecla Ctrl e clicamos nos demais. Conseguimos criar 3 ponteiros. Podemos selecionar a palavra echo e colocá-la por print. Então alteramos as 3 linhas ao mesmo tempo. Outra possibilidade, ao invés de utilizarmos o Ctrl clicando na frente de todas as linhas, podemos selecionar todas as linhas e apertar Ctrl+Shift+L. Então ele seleciona todas as linhas, já adicionando o ponteiro. Podemos teclar Home, colocar Echo, transformamos todos em linhas de PHP. Então vamos mudar a sintaxe aqui para PHP para visualizarmos melhor. Então aqui alteramos todas as linhas ao mesmo tempo. E encerramos esse vídeo. Falamos um pouco sobre a instalação, configuração e alguns atalhos básicos do Sublime Text 3.
Se você curtiu o vídeo, deixe o seu joinha e não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Um abraço e até mais!